Salve, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, começando agora a trabalhar um conteúdo novo, geopolítica, as ordens mundiais, basicamente um conteúdo que está presente na unidade 3. A gente vai conhecer os principais conceitos que estão relacionados às relações internacionais e também entender como que o mundo está organizado politicamente nos dias atuais, ok? Reforçando, conteúdo de geopolítica e de ordens mundiais está presente no livro de vocês na unidade 3. Então, à medida aí que vocês forem estabelecendo suas rotinas de estudos, recorram também ao livro na unidade 3 para reforçar o que a gente está aprendendo aqui através das videoaulas, ok? Vamos entender nessa aula de hoje o conceito de geopolítica, né? O que é essa área tão importante para nós nos dias atuais, e a gente vai também ver alguns conceitos associados à geopolítica. Para a gente entender muitas vezes o significado de uma palavra, é preciso a gente entender os radicais que formam ela. Geopolítica. Esse gel aí todo mundo sabe que é o gel da geografia, terra, e esse política aí vem de polis, poder. Poder da terra. Como assim poder da terra? Que sentido de poder seria esse? Poder, relações de poder que se estabelecem entre os vários países do planeta, entre os vários países do mundo. Desde dos tempos mais antigos, na Idade Média, até os dias atuais, a gente sabe muito bem que as relações internacionais, as relações entre os países, né, elas são comandadas por aqueles que dominam e aqueles que são dominados. No conjunto, né, das relações internacionais, existem aqueles países que influenciam a tomada de decisão e aqueles países que obedecem. Portanto, dentro da ordem mundial, né, de maneira geral, a gente observa no contexto da geopolítica. A gente entende as relações entre os países e observa que alguns países no mundo, por ter força econômica, militar, por ter desenvolvimento tecnológico, eles acabam influenciando aqueles que não têm, aqueles que são influenciados, né? Então, a geopolítica, basicamente, ela vai estudar isso, as relações de poder que se estabelecem entre os estados. Estados, lembrando, com letra maiúscula, que significa país. Estudos e atividades desenvolvidas por um estado, por um país, com o objetivo de proteger, administrar, dominar seus territórios. Tudo isso faz parte da geopolítica. Trazendo para um contexto mais atual da geografia, é uma área científica, é um campo de estudo que compreende a análise das relações de poder entre os estados, que vai abranger temas como fronteiras, recursos naturais, fontes de energias, migrações, por exemplo. Então, tudo que envolve o contexto das relações entre os países, aqueles que comandam e aqueles que são comandados, países influenciadores e influenciados, está dentro do contexto da geopolítica, ou seja, é uma área de estudo que vai entender, que vai explicar como que se dá, como que se estabelece as relações entre os países do mundo, ok? De maneira geral, pessoal, para a gente poder entender a geopolítica, né, basta a gente inserir ela dentro de uma área que ela vem explicar, que é a questão dos conflitos internacionais, né? Quais são as principais causas dos conflitos no mundo hoje? Se você parar para analisar, a gente viu isso na matéria passada ao trabalhar a migração. Uma das causas, né, que levam as pessoas a migrar de um lugar para o outro são as guerras e os conflitos. E o que causam as guerras e os conflitos? Principalmente a disputa de território. Território é a área de uma nação, né? É uma área do espaço geográfico onde um país tem domínio e tem soberania. E muitas vezes as disputas territoriais envolvendo recursos naturais, envolvendo pontos estratégicos, levam muitas vezes os países a entrar em conflito. Um exemplo clássico da geopolítica num contexto atual é explicar os principais conflitos que acontecem no mundo, como por exemplo o que aconteceu esse ano envolvendo Estados Unidos e Irã, basicamente em janeiro de 2020. De um lado nós temos aí o presidente Donald Trump dos Estados Unidos e o general morto, né, pelas tropas americanas no Oriente Médio, o Qasem Soleimani. Esse general era o principal comandante das forças armadas do Irã. O Irã, ele é um país rico em petróleo. Os Estados Unidos é um grande importador de petróleo dos países do Oriente Médio, dos quais se inclui o Irã. E o Irã resolveu aí
realizaram uma espécie de embargo econômico em relação às exportações de petróleo para os Estados Unidos. E esse embargo econômico partiu do Qasem Soleimani, que era o general, um dos principais líderes, né, das Forças Armadas iranianas. E os Estados Unidos, com o intuito aí de tentar acabar com esse bloqueio comercial que o Irã estava tentando realizar em relação a ele promoveu aí um atentado para poder assassinar, para poder matar o general iraniano, com o objetivo aí de acabar com esse bloqueio, com esse embargo que o Irã estava querendo fazer com os Estados Unidos. Os Estados Unidos justificou, né, o assassinato do general iraniano com o intuito de frear possíveis atentados terroristas que o Irã poderia realizar contra os Estados Unidos. Mas a gente sabe que por trás disso tudo tinha um interesse geopolítico dos Estados Unidos em termos de manter as relações comerciais com o Irã, que é um grande parceiro econômico do país em termos de compra de petróleo. Então, a geopolítica atual, de maneira geral, ela está associada principalmente a explicar os conflitos internacionais que acontecem no mundo. Então, recapitulando, a geopolítica consiste, né, nos estudos e nas atividades estratégicas desenvolvidas pelo Estado para proteger e dominar territórios. E também ela abrange temas associados à análise das relações de poder que se estabelecem entre os estados. Abrange temas como fronteiras, recursos naturais, fontes de energia, conflitos e tudo mais. As questões geopolíticas, elas são centrais para os governos, porque elas costumam estar nas origens dos conflitos. Muitas vezes, para a gente poder entender as causas de um conflito, a gente precisa recorrer à geopolítica, que vai explicar para a gente o porquê daqueles conflitos, associando aí eles à maneira como se dá as relações entre os países. No caso, Estados Unidos e Irã, uma relação conflituosa envolvendo interesses associados à questão do petróleo, ok? Quando a gente fala de geopolítica, é sempre importante a gente lembrar ou a gente mostrar para vocês alguns conceitos e temas fundamentais que a geopolítica trabalha. Dentre eles, os conceitos de Estado, território, povo e nação. O que é Estado, pessoal, dentro do contexto da geopolítica? Estado com letra maiúscula, tá? É uma instituição responsável pela administração, legislação e políticas públicas de um país. Um país, ele é um Estado, obviamente. Mas para a gente poder entender o que consiste esse conceito do Estado, vamos lembrar que dentro de um país existe uma instituição criada para administrar o seu território, para criar leis, políticas públicas. Essa instituição é o Estado. Se eu falo do Estado brasileiro, eu estou me referindo a uma instituição que é responsável por administrar, por legislar as políticas públicas do nosso país, do nosso Brasil, ok? Então, o Estado é um conceito bastante aplicado na geopolítica. E dentro desse conteúdo, é a instituição responsável pela administração e pela legislação e políticas públicas do país. O Estado, de maneira geral, para garantir, né, a sua legitimidade, ele deve ter soberania, ele deve ter autonomia sobre o seu território e, ao mesmo tempo, deve ter um povo e uma nação. Para haver a formação de um Estado, são necessários a presença de 3 elementos básicos, que são os próximos conceitos que a gente vai trabalhar na geopolítica: território, povo e nação. Território, povo e nação em conjunto constituem a formação de um Estado, a formação de um país. Todo país precisa de um território. É o espaço sobre o qual ele exerce domínio, ele exerce soberania. E esse espaço ele é delimitado por fronteiras reconhecidas internacionalmente, ou seja, nenhum país pode tomar o território do outro, já que ele é soberano sobre ele, ok? Todo Estado também possui um povo, que é o conjunto de cidadãos que formam um país, pessoas que estão vinculados a um determinado Estado. O povo, ele normalmente está associado a uma nação. E o que seria a nação? Grupo de pessoas unidas por laços naturais em comum, que são eternos, e que se torna a base para a organização do poder sob a forma de um Estado nacional. Então, para haver a formação de um Estado, de um país, é necessário haver uma nação, que são os vários grupos étnicos que compõem o povo daquele país, daquela nação, e ao mesmo tempo aquele povo tem que ter sobre ele um domínio territorial. Nação, povo e território constituem a formação de um país.
E quando há um país, é criada uma instituição para administrar esse país, que seria, no caso, o Estado. Então, lembrando sempre, pessoal, dentro do contexto da geopolítica, para ver a formação do Estado, tem que haver esses 3 elementos básicos por trás dele. Todo Estado ele tem um território, ele tem um povo, que é um conjunto de cidadãos, né, que ocupam aquele território, e nação, grupo de pessoas que são unidas por laços culturais, por exemplo, eternos, que caracterizam a base necessária para a organização da unidade nacional. Se você pegar aí em termos de Brasil, a nação brasileira ela é formada por várias etnias, né? Principalmente os negros, os europeus e também os nativos indígenas. Em conjunto, eles formam o povo brasileiro, que possui um território próprio, que automaticamente é administrado por um Estado, ou seja, o Estado brasileiro, ok? Todo Estado ele assume uma forma de governo. O que é o governo? A gente tem que desassociar muitas vezes a palavra Estado de governo. Governo são as formas de organização política que os Estados adotam. O Estado, a gente viu anteriormente, que é a instituição responsável pela administração do território, pela administração de um povo. E, geralmente, para estabelecer a administração, executar políticas públicas, o Estado assume uma forma de governo, que pode ser uma monarquia, ou pode ser uma república, ou muitas vezes pode ser um regime de governo misto. O que é a monarquia? É quando o Estado é governado por um monarca, nesse caso o exemplo, o rei. O Estado ele possui o governo republicano, parlamentarista ou presidencialista. Parlamentarista, quando existem um conjunto de membros eleitos pelo povo que formam o parlamento. Ou presidencialista, que é o caso, o estilo de governo brasileiro, ok? O governo ele se refere às diferentes formas de organização que o Estado assume. No caso aqui do Brasil, o Estado brasileiro ele é soberano, ele é permanente. O governo ele é transitório. E nesse caso aqui, essa transição de governo se dá por meio de uma república presidencialista, que de 4 em 4 anos nós elegemos o presidente, ok? E nisso tudo, no final, a gente tem a formação do país, que é o conjunto formado pelo Estado, como uma organização política definitiva, o governo, uma nação e seu respectivo território. Lembrando quando eu falei para vocês, para haver a formação de um país, tem que haver 3 elementos básicos: nação, território e, ao mesmo tempo, Estado, ok? Por que eu estou falando isso, pessoal? Existem muitos lugares onde existem nações sem território. Você tem a formação de uma nação, você tem a presença de um povo, você tem um grupo de indivíduos ali com características históricas, idiomas, costumes em comum, tem uma identidade cultural ali presente, e muitas vezes não há formação de um país, não há formação de um território, principalmente porque várias nações não têm um território autônomo, elas vivem em áreas onde o poder é exercido por outros grupos, elas são uma espécie de minoria dentro de um território. Um exemplo clássico aqui para vocês são os curdos. Os curdos é a maior nação do planeta sem Estado. A população de origem curda, ela soma mais de 26 milhões de pessoas e ela vive distribuída em territórios da Armênia, Azerbaijão, Irã, Iraque, Síria e Turquia, países do continente asiático. E reparem aí na mancha amarela os locais onde vivem os curdos. Os curdos são exemplos de nação sem território, principalmente porque são indivíduos que têm características históricas, culturais, de idiomas em comum. Eles vivem num território, mas eles não têm soberania sobre aquele território. Reparem bem que eles estão distribuídos aí por vários países, então eles não têm um estado próprio, eles não têm uma autonomia própria sobre aquele território. Por isso que eles são considerados uma nação sem território, ou um povo sem território, ok? Para a gente finalizar, vamos analisar aí os principais conflitos mundiais, que é tema da nossa aula de geopolítica. Conflitos mundiais sempre está associado à questão de geopolítica. E os principais motivos, né, que causam os conflitos: disputas étnicas, questões políticas e ideológicas, disputas territoriais, disputas econômicas e, ao mesmo tempo, disputas por recursos naturais.
Diante desse cenário, do ponto de vista geopolítico, né, esses conflitos mundiais sempre vão estar atrelados à questão das potências mundiais, ao interesse das potências mundiais. Quando a gente fala de geopolítica, a gente está falando das relações que se estabelecem entre os países. E nessa relação entre os países existem aqueles que comandam as relações de poder e aqueles que são comandados. Os que comandam as relações de poder, os países que são poderosos, eles são chamados de potências mundiais. Por que eles são chamados de potências mundiais? Porque do ponto de vista geopolítico, eles são poderosos, porque eles têm grande capacidade militar, têm poderosos exércitos, têm grandes arsenais bélicos, são países ricos, possuem domínio sobre tecnologia de ponta, exercem influência sobre o quadro político mundial, conduzem as negociações políticas e econômicas que afetam outros países. Se eu perguntar a vocês hoje quais são as principais potências mundiais, certamente vocês vão citar o exemplo de Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão, a China. Por que vocês citam esses países como exemplos de potências mundiais? Porque são países poderosos, são países que do ponto de vista geopolítico apresentam aspectos particulares que os tornam soberanos em relação a outros países que não apresentam essas características. Portanto, dentro da geopolítica, as potências mundiais, elas comandam as relações de poder. Quando a gente fala de potência mundial, é sempre importante frisar que a gente precisa analisar ela sobre diversos aspectos. Se eu considerar a economia, nós temos aí um ranking para vocês das 20 maiores economias do mundo. O Brasil, por exemplo, é o 6º país mais rico do mundo, portanto nós somos uma potência econômica, se eu considerar esse aspecto. Mas, no tocante das relações internacionais, não é apenas a economia que determina se um país pode ser uma potência ou não. Riqueza ou pobreza definem um país ser forte ou não? Sim, fato. Mas nos dias atuais existem outros critérios que precisam ser analisados para considerar um país como uma potência mundial, como eu falei para vocês. A sua capacidade militar, o seu desenvolvimento tecnológico e também a maneira como a sua população vive. No planisfério aí são destacados os principais centros de poder no cenário geopolítico internacional atual. Destaque aí para os Estados Unidos, principal potência do mundo, os países da Europa que formam um grande bloco econômico chamado União Europeia, liderados principalmente por França, Alemanha e também pela Inglaterra. Destaque para o Japão, que mesmo sendo um país de território pequeno, né, é um país super rico e de grande desenvolvimento econômico e tecnológico. E nós temos ainda aqueles países que são considerados subdesenvolvidos, têm problemas sociais, mas que são extremamente ricos, são as chamadas potências emergentes. É o caso da China, da Índia, do Brasil. Do ponto de vista econômico, são países riquíssimos, né? São países que exercem grande influência no cenário geopolítico internacional pela sua força econômica. Agora, por terem quadro de subdesenvolvimento, por serem países, né, que apresentam problemas sociais, eles não estão no mesmo patamar das grandes potências mundiais, como os Estados Unidos, os países europeus e o Japão. Mas ainda assim, elas exercem influência no cenário geopolítico mundial. Ok? Então, galera, recapitulando, geopolítica, campo de estudo que vai estudar as relações internacionais, as relações de poder que se estabelecem entre os países e, de maneira geral, dentro do contexto da geopolítica, a gente tem em destaque os países mais poderosos do mundo, as chamadas potências mundiais. Beleza? Até o próximo vídeo.